podendo assim um dia alguém morrer por nós e pagar a dívida. Olhe bem, quero que os irmãos entendam, isso é muito profundo isso daqui. Então, Deus, ele criou uma unidade, um corpo. E esse corpo um dia foi separado. Qual que é o papel do pecado? Separação. Só serve para isso. Só para separar. É pecado. Ó, Gálatas 6, 5, versículo de número 19 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Vou ler aqui uma lista de coisas que a nossa carne, pecados cometem, e os irmãos fazem uma conexão com a separação. Prostituição, separa. Impureza, separa. Lascívia, que é sensualidade, separa. Idolatria, né? Idolatria, adorar uma imagem de escultura. Não existe relacionamento nisso. Separação. Feitiçarias, inimizades, porfia. Porfia é o que? É competição, um querer ser melhor do que o outro. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes às estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o que é o pecado? O pecado é separação, ele separa. Ele separa casais, separa igreja, separa pais e filhos, separa amigos. Toda mágoa é pecado. Toda mágoa é pecado. Toda contenda é pecado. Toda separação é pecado. E nós fomos distanciados de Deus por causa disso. Por causa do pecado. Por que nós encontramos poucas duplas cantando na igreja? Porque é difícil uma dupla se manter. Por que nós vemos tantos problemas em grupos da igreja, de mocidade, círculo de oração, né? Por que é tão difícil reunir pessoas para cantar? Porque é difícil a unidade. Porque o diabo, o pecado, ele trabalha separando, dividindo. Né? Qual que é a matemática do diabo? Dividir e subtrair. Ele não soma, ele não multiplica. Ele só divide e separa. Então todo pecado ele leva à separação. O que é santidade aos olhos de Deus? Santidade aos olhos de Deus é você se relacionar bem com o teu próximo. Isso é santidade. Vocês querem ver? Eu vou provar isso na Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz. O que é a paz? É a ausência de guerra. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Um homem santo, uma mulher santa, é aquela que cumpre a lei do amor. É aquela que não arruma conflito, não arruma contenda, tenta unir, tenta juntar, sabe perdoar, sabe liberar perdão, sabe, o amor ele encobre multidão de pecados, né? Ele luta para quê? Para que haja paz. E a paz é a santidade. Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Essa é a lei, a base da lei. Que era o quê? Era o amor. Era o vínculo do amor. Né? Quando nós vemos um trabalho desse, nós estamos vendo o quê? A expressão do amor. A expressão da igreja. A igreja ela é vista como o quê? Como um corpo. E o corpo não significa uniformidade. Entenda bem a diferença entre uniformidade e diversidade. Deus não quer que as pessoas sejam iguais. Deus quer que seja diferente. Diversidade. Mas quer que seja um só corpo. Unidade. Aleluia. Né? Os irmãos podem ver que Paulo ele disse assim que a igreja ela é o quê? O corpo de Cristo. E num corpo há muitos membros. E cada membro tem a sua função. Então o ouvido não pode dizer para o pé: por que eu não sou o pé? Né? O pé não pode dizer para o nariz: por que eu não sou o nariz? Então cada membro tem o seu jeito, a sua maneira, né? Isso é diversidade. Então unidade não é uniformidade. Então, os irmãos aí fazem uniforme para todo mundo ser igual, dentro de uma empresa, dentro de um colégio, na igreja não. Igreja, Deus trabalha com diversidades. Aleluia. E Deus faz com que a minha diferença seja respeitada pelo outro. E eu tenho que respeitar a diferença do outro. Aleluia. Isso é igreja, é um corpo. É um corpo onde as pessoas têm que ser diferentes. Precisam ser diferentes. Mas elas trabalham juntas
para o reino de Deus. Elas trabalham juntas como um corpo, né? Uma ajudando a outra, uma trabalhando. Irmãos, a maior dificuldade é o relacionamento. Por que nós trabalhamos? Para ter uma boa família, relacionamento. Por que nós lutamos tanto na vida? Para se dar bem, para dar uma